Carta de Paulo aos Romanos. Paulo, o apóstolo Paulo, era um cidadão romano por direito de nascimento. Paulo era judeu, fariseu, da tribo de Benjamim e cidadão romano ao mesmo tempo. Para ser cidadão romano, a pessoa poderia ter por direito de nascimento ou pagando pelo título, e a quantia era muito alta. Uma das coisas que eu mais presenciei, me admirei nessa viagem que fizemos, foi ver como os romanos foram longe. Como os romanos foram longe. Eles foram para o leste europeu, foram lá para cima, para baixo, conquistaram grande parte. Se você um dia quiser, digita lá naquele site de busca, que começa com U e termina com tube, né? Digita lá assim, Império Romano. Aí você vai ver, tem uma ideia de até onde eles foram, né? E a Bíblia, através do livro de Daniel, fala do povo de feroz catadura, que vinha com o poder do ferro, no sonho de Nabucodonosor, e esse então é o Império Romano. Você vai num país, por exemplo, onde se fala uma língua que só as pessoas de lá entendem, mas você vê escrituras romanas, né, palavras romanas, como senado, como advogado, né, como fórum, né, como parlamento, em todas as línguas, né? Então, os romanos foram muito longe com a sua cultura, né, com a sua expansão, né? E Paulo vai escrever a igreja em Roma. A igreja em Roma, muito provavelmente, ela vai nascer na casa de Priscila e Áquila, que eram companheiros de Paulo, né? Eles faziam tendas ali. Paulo, além de missionário, pregador do evangelho, às vezes precisava comer e às vezes o sustento não dava, então Paulo trabalhava fazendo tendas, né? E ele vai usar algumas expressões ligadas aí à costura, fazer tenda, quando ele escreve algumas de suas palavras. Por exemplo, quando ele escreve a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra é cortar reto, é aquele que pega a tesoura e corta retinho. As irmãs do Arte e Alegria sabem fazer isso muito bem, algumas nem tanto, né? Mas, brincadeira, hein? Mas essa é a expressão que Paulo usa, cortar reto, fazer com destreza a obra, a leitura da palavra de Deus. Então, tinha dois companheiros, Priscila e Áquila. Muito provavelmente a igreja em Roma vai nascer na casa desse casal querido, companheiro de Paulo. É interessante que o nome de Priscila sempre aparece antes que Áquila. Então, muito provavelmente era Priscila que tinha o dom, talvez da palavra, tinha conhecimento, né? Mas estava ali do lado de seu maridão Áquila, dando todo o apoio, e eles se tornaram grandes amigos, grandes parceiros na vida do apóstolo Paulo. Então, o escritor do livro de Romanos é Paulo, o autor é o Espírito Santo de Deus, através de Paulo, né? E muito provavelmente, pelo que nós lemos, Tércio foi o ajudante de Paulo a escrever o livro de Romanos. Talvez nesse ponto da vida, Paulo talvez tenha alguma dificuldade, como alguns mais ou menos tentam, como é que eu diria, elocubrar, né? Suspeitam que Paulo tinha algum problema de visão e ele vai contar com a ajuda de Tércio, que acaba escrevendo, então, junto com ele, o livro de Romanos. Provavelmente Paulo ditava, Tércio escrevia, nós não sabemos. Mas é um livro lindíssimo da palavra de Deus. E gostaria então, e aí nos próximos domingos, nós vamos pegar fragmentos do livro de Romanos, parte dele, às vezes um capítulo, às vezes mais, para nós conversarmos aqui sobre a boa notícia de Deus para você. Amém? Então, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo, Pai, a compreensão da Tua palavra. Eu quero Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine a Tua palavra e, acima de tudo, Pai, possamos compreender o que Tu tens para nós. Bendito seja o Teu nome, obrigado porque a Tua palavra é rica, porque a Tua palavra cala no fundo do nosso coração. E sem Ti, Senhor, nada somos, nada podemos fazer. Oro, agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você gosta de notícia boa? Quem aqui não gosta de uma boa nova?
uma notícia boa. Nós, no nosso evangeliquez, né, sempre falamos boas novas. E eu cresci ouvindo, né, a gente ia num acampamento chamado Boas Novas. E demorei para entender que novas, a palavra notícias, que em inglês é news, né, literalmente significa novas, novidades. Né? A palavra notícia ou novidade vem de algo novo, né, de algo que alguém contou para você. Então a Bíblia é um livro que nos traz uma boa notícia. E quem não gosta de receber uma boa notícia? Recentemente eu faço parte de um grupo, né, grupo de pastores, presbíteros, alguns aqui fazem parte, né? E ali o irmão então colocou que a sogra tinha morrido. Gente, minha sogra morreu, o velório vai ser no dia tal, no momento tal, né? E aí alguém, no evangeliquez clássico, escreveu assim: muito obrigado pela nova. Muito obrigado pelas novas. Né? Ficou estranho, porque a sogra morreu e, né, pelas novas, eu falei, será que ele está achando bom? Enfim, né? Eu fiquei um pouco assim assustado, mas para minha surpresa ele apagou correndo e agradeceu. Obrigado pela mensagem. Falei, corrigiu. Né? Mas quando nós falamos em novas notícias, a Bíblia nos traz uma notícia boa. O livro de Romanos, ele se apresenta como uma notícia boa. Talvez você esteja esperando uma notícia boa. Então, aquela aposentadoria que você está esperando, aquele dinheiro que você está esperando, né? aquela cura que você tem orado por alguém, enfim, nós gostamos de receber notícias boas, notícias muito boas, né? Ou quando alguém viaja, olha, cheguei bem, né? Chegou bem, né? Isso é uma notícia boa, é uma boa nova. Ou um médico diz, chega, olha, seus exames estão bem, está tudo certo. Então, todo mundo gosta de receber uma boa notícia. E quando nós começamos a ler o livro de Romanos, os primeiros 3 capítulos, dá a impressão que a notícia não é boa. E nós vamos ver isso aí nos próximos domingos, né? A coisa é feia, pastor, misericórdia, né? Cadê a notícia boa? Mas nós vamos ver, acreditem, que essa carta de Paulo aos Romanos é uma notícia maravilhosa para você e para mim. E o livro começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Bom, Paulo se apresenta como servo ou como apóstolo em primeiro lugar? Interessante que para Paulo ser servo era mais importante. Às vezes nós vemos algumas pessoas dizendo, eu sou apóstolo, não sei o quê, o apóstolo, porque eu determino isso, quebra aquilo, eu exijo de Deus aquilo, isso, aquilo, outro. Paulo, quando nós olhamos para a vida de Paulo, e eu gostaria de que você lesse um pouco o livro de Atos, você vai ver tragédia. Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado, Paulo levou picada de cobra. Paulo foi perseguido pelos judeus, pelos romanos. Paulo foi rejeitado, caluniado. Pensa alguém que sofreu. O tempo todo. E se nós olharmos a vida de Paulo, ele tinha um currículo invejável. Fariseu. Não era qualquer um que podia ser fariseu da tribo de Benjamim, fariseu. Judeu. Cidadão romano. Paulo falava grego, Paulo falava latim. Paulo falava hebraico, provavelmente tinha conhecimento de aramaico. E como era apóstolo, tinha o dom de línguas, ele falava qualquer língua que qualquer um pudesse entender. E a Bíblia diz que, em 1 Coríntios 12, que ele tinha as credenciais do apóstolo que foram apresentadas diante daqueles que o ouviam, por sinais, milagres e prodígios. Paulo, então, foi usado por Deus de uma maneira extraordinária. Foi um grande viajante. Viajou, empreendeu 3 viagens para simplesmente pregar o Evangelho. Mas ele se auto-apresenta como doulos, servo. Interessante que ele não se gabava, mas ele se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo. E nós já aprendemos muito com o nosso irmão Paulo aqui, na boa notícia. Precisamos ser servos. Eu sou um servo.
Ontem à noite eu conversava com um irmão, e aí nós conversávamos sobre o passado, né? Um ter sido usado na vida do outro, tal, na vida de pessoas. E ele disse para mim, eu sou apenas um servo. Um servo. Nós falamos muito aqui do encontro de casais, do ECC, nós não vamos contar porque é surpresinha para aquele que faz o encontro. Mas quando eu fiz o encontro em 99 não, perdão, foi em 2003, me espantou vendo o meu pastor, o reverendo Eudes, trabalhando na limpeza. Ele com a vassourinha lá, limpando o banheiro. Eu falei assim, se um dia eu vier trabalhar nesse ministério, eu sei onde eu vou trabalhar. Servo. E todas as vezes trabalhei no ECC, ia feliz para a limpeza. A gente era ministrado ali, era um momento muito feliz. Nem parecia que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, porque aprendi com ele que precisa ser servo acima de tudo. Então, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, e para ser apóstolo, a pessoa precisava, primeiro, ser testemunha ocular do Senhor Jesus Cristo. Testemunha ocular do Senhor Jesus Cristo. Segundo, ser chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo, a caminho de Damasco, tem aquele impacto daquela luz mais forte que é o meio-dia, e o Senhor Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, como um aborto nascido fora de tempo, o Senhor Jesus pessoalmente chama Paulo para segui-lo. Então ele tem que ser testemunha ocular, tem que ter visto a Jesus, ele tem que ser chamado pelo próprio Jesus e tem que ter as credenciais do apostolado. Os apóstolos eram os únicos que tinham os dons todos. Hoje na Igreja de Cristo tem gente que tem dom de, por exemplo, de servir. Nós temos irmãos aqui que nasceram para ser diáconos, nós temos irmãos aqui que têm dons para presidir, nós temos irmãos aqui que têm dom de orar, de interceder, tem irmãos que têm o dom da palavra, tem irmãos que têm o dom do ensino e por aí vai. Mas os apóstolos tinham todos eles. Interessante. E eu creio que Paulo era dotado assim de dons e do Espírito Santo de Deus de uma maneira muito especial, porque ele foi muito usado. Então nós vemos hoje pessoas, e aqui eu faço uma crítica, porque pessoas que se intitulam apóstolos, mas eu não sei se foram chamadas pelo Deus vivo, diretamente foram testemunhas oculares, e se tem todos os dons. E aí, para dificultar, na Nova Jerusalém, nós teremos 12 colunas com o nome dos 12 apóstolos. E aí eu pergunto, quem é a 12ª então? É Paulo? Enfim. Para nós pensarmos um pouquinho. Esse irmão foi usado pelo Senhor e ele foi chamado para ser apóstolo e separado, santificado para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto, o que é evangelho? Evangelho é a boa notícia. A Bíblia fala, ide por todo mundo e pregai. O evangelho é toda criatura. E o que é o evangelho? Vou pedir para o Rogério projetar lá para mim, Rogério, por gentileza. 1 Coríntios 15, 1 em diante. A Bíblia define o que é evangelho. Com a palavra, o Espírito Santo de Deus, mais uma vez através do apóstolo Paulo. Diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho, a boa notícia que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Agora ele vai explicar o que é evangelho. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ora, evangelho é o seguinte, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura, que foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, já se foram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como que um nascido fora do tempo até aí. O que é evangelho? Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o Messias de Israel,
se fez homem, pagou o preço na cruz do seu pecado, morreu pelos seus pecados, foi sepultado e ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos e em breve vai buscar a sua igreja. E eu espero que você esteja pronto. Esse é o Evangelho. Você conhece pessoas que sofrem? Você conhece pessoas que estão tristes? Você conhece pessoas que estão buscando o melhor ideal de vida, a melhor conduta de vida? Pessoas que estão buscando talvez fama, dinheiro, prestígio. Eu preciso satisfazer a minha vida porque parece que tem uma lacuna. E eu digo para você que tem mesmo. E essa lacuna só é preenchida com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho sede, eu preciso beber água para matar a minha sede. Agora, a fonte inesgotável de água viva é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode saciar a sua sede. Eu fico desesperado quando eu ouço alguém me dizer: eu não acredito em Deus. Ou eu não quero esse Deus. Porque se a nossa esperança de vida eterna é em Jesus Cristo, é em Deus, por que viver sem Ele? Por que insistir em viver sem Ele? Porque acaba aqui, você pode ter tudo aqui, e o Senhor Jesus Cristo disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a nossa esperança só pode estar no Evangelho, na boa notícia, que Cristo pagou um preço na cruz que nós não podemos pagar. Um irmão escocês evangelizava um judeu, irmão John Lennox, ele evangelizava um judeu. Ele falava de Jesus para o judeu, e o judeu, mas se Deus existe, por que Auschwitz? Eu não posso conceber a ideia da existência de Deus enquanto existir Auschwitz. John Lennox é um matemático de Oxford, um homem inteligentíssimo, eu aprendo muito com ele. E ele disse assim: eu não tenho uma resposta para você, a única resposta que eu tenho é que se Jesus é o Messias, se Jesus é Deus e assumiu uma cruz, Deus saiu do céu e veio aqui contemplar o sofrimento humano. Ele sabe o que é sofrer. Esta é a boa notícia. Paulo foi separado para esta boa notícia. Que boa notícia? Que veio de repente, caiu assim? Não. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A lei de Moisés evidencia o que é pecado. Os profetas denunciavam o pecado. Estudamos aqui recentemente o livro de Jeremias. E naquele estudo de Jeremias, era sempre o profeta mostrando o pecado, 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 pecado. E a redenção que há na promessa da vinda de um Salvador. Já nas Sagradas Escrituras, lá atrás, era anunciado o Evangelho de Deus. Olha aí, verso 3. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo vai dizer aos Coríntios: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou, está dizendo para você que Ele venceu a morte. Claudinha, olha para mim, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Por isso que a gente pode assegurar que a mamãe está nos braços do Senhor. Você crê, minha irmã? Jesus venceu a morte. E todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, todo o livro, todos os livros dos profetas, dos salmos apontam para a vida dele. Filho de Deus, com poder, ressurgiu dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça. E no caso dele, apostolado por amor do seu nome,
para a obediência por fé entre todos os gentios. Recentemente eu afirmei num programa que a obediência ocorreu por conta da incredulidade do primeiro casal. Apanhei um pouquinho. Alguns disseram que eu estava reinventando a roda, queria aparecer, e eu não ligo para isso. Mas olha o que Paulo diz aí. Obediência? Ninguém obedece sem fé. A obediência só é possível para aquele que crê. Da mesma maneira que a desobediência é para aquele que não crê. O primeiro casal estava diante de uma ordem de Deus, de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas também diante da tentação da serpente, foi assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E eles tomaram uma decisão ali. No coração deles brotou o desejo de serem como Deus. E aí desobedeceram. Paulo foi obediente por fé, porque eles sabem quem tem crido. O Senhor Jesus Cristo assumiu a cruz. Nós lemos hoje de manhã com Marcelo. Tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:11, 2:5. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo, reconhecido em figura humana, tendo sido obediente até a morte e morte de cruz. Porque houve um sentimento de quem ele queria agradar, não a si mesmo, mas ao Pai. A obediência é possível pela fé, porque nós sabemos. Quando era pequenininho, eu não sei se você já passou por essa experiência, a mamãe dizia assim, filho, leve a blusa, vai esfriar à tarde. E aí você, no alto da sua autossuficiência, dizia, eu não, olha que sol bonito, não vai esfriar. Certo? E aí às 4:30 da tarde, vinha aquele vento gelado, pegava as suas costas, a sua espinha, os seus braços, te dava arrepio. De quem você lembrava? Da mamãe. Eu pergunto, você creu na informação? Mas desobedeceu ou não desobedeceu? Quantas vezes nós obedecemos quando criança? Talvez por medo de apanhar, de levar bronca. Mas a partir do momento que nós vamos crescendo, nós vamos sabendo quem são os nossos pais. E precisamos ouvi-los. Não é assim com o Senhor? Por que Paulo se tornou Paulo? Porque ele disse uma vez, eu sei em quem tenho crido. E obedeceu por fé. Entende isso? De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Que privilégio. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outro e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Desculpa eu gastar um tempo aqui. É muito comum, né? Você não sabe, não lembra o nome do irmão. O que você fala? Oi, amado. Assim? Oi, amada. Oi, vaso. Né? Por aí vai. Jarro, sei lá os nomes que vão dando aí, né? Mas Paulo aqui usa algumas expressões que é característica dos crentes. Amados, santos. Aí ele invoca a paz e a graça. Já parou para pensar por que nós estamos aqui hoje? Porque nós somos amados de Deus. Você é um amado de Deus, e isso não é clichê, não, é verdade. Você é amado, você é amada, minha irmã. Você é amado pelo Deus vivo. A sua alegria tem que ser a minha. Ela é coparticipativa, como aprendemos hoje pela manhã. Somos chamados para ser santos, fomos santificados, justificados. Temos a graça e a paz de Deus sobre nós. Da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós vamos viver? Como é bom e agradável sentarem-se à mesa os irmãos como se fossem um. Isso é bíblico. Versículo 8. Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Eu sonho com um dia nós sermos famosos pela nossa fé. Eu estou falando da IPBI, porque a igreja em Roma era conhecida do mundo antigo inteirinho, pela fé que eles tinham.
Já pensou? Vocês são aquela igreja da fé lá na 2 de julho, 597. Aí você vai dizer de uma forma bem paulistana, é nós. Somos nós. Somos nós. Você é aquela igreja do amor que fecha a rua. Somos desafiados a sermos essa igreja. Assim como os romanos ali eram. 9. Porque Deus, a quem eu sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Paulo orava para revê-los, simplesmente para ter troca com eles, comunhão com eles e confirmar a fé daqueles irmãos. Ele queria visitá-los, orava por eles, mas acima de tudo para que houvesse conforto e fé mútua. Meus irmãos, que privilégio. Eu sei que às vezes você não pode vir à igreja, às vezes você está viajando, às vezes está doente, mas quando estamos aqui, nós vivemos isso que ele queria viver com os irmãos em Roma. Já me criticaram uma vez, não foi aqui, não foi ninguém da EPB, mas você coloca as pessoas para abraçarem, isso não é culto, isso fere a liturgia. Meus irmãos, se eu não treinar o abraço aqui, se eu não disser para o meu irmão uma boa noite, que Jesus te abençoe, como é que nós vamos viver? Isso é exercício mútuo de amor, de conforto. Por que criamos a ligação que abençoa, né, Derlene? A Derlene é aquela que não deixa a gente esquecer do aniversário. Muito mais que isso. Porque a ligação é para abençoar. É para dizer, meu irmão, feliz que Deus te deu mais um dia de vida. Meu irmão, feliz que você está bem. Meu irmão, você está doente, nós estamos orando por você. A igreja está intercedendo por você. Meu irmão, você está feliz, você conseguiu. Puxa vida, estamos nos alegrando com você. É isso. Esse é o sentido de igreja. De nos abraçarmos aqui, de nos acarinharmos aqui e de nos estimularmos em amor todos os domingos, todos os dias, todas as terças-feiras. Seja até por ligação, por WhatsApp, ou coisa que valha, porque nós precisamos disso. Desculpa. De pecador a gente espera pecado, isso é normal. Mas como é bom receber um carinho, né? Uma ligação. Ô irmão, eu te amo. Quando alguém manda oração gravada, eu fico tão feliz de ouvir aquilo. Às vezes eu olho, a oração tem 7 minutos, eu ponho no 2, eu vou confessar. Mas eu escuto. Porque aquilo vai abençoar a minha vida, entendeu? E eu quero abençoar a sua vida também. Era isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos desse amor mútuo aqui. Nós precisamos desse cuidado mútuo. Como é bom isso. Como é bom. Como é bom. Como é bom o abraço dos irmãos. A gente não tem ideia de como isso é importante. Como é bom um cuidado, uma palavra de carinho. Irmão, eu me importo com você. Isso é bom, isso é agradável diante do nosso Deus. Paulo está dizendo algo muito prático. Eu quero confirmar vocês. Eu quero mutuamente exercer fé com os irmãos. Eu contei para os irmãos aquela experiência em Varsóvia. Eu nunca tinha visto o irmão Sebastião na minha vida. Ele quebrou minhas costas do abraço que ele me deu. Nunca tinha visto na vida. Oramos no meio da rua ali. E eu disse para ele, criança e crente são iguaizinhos em qualquer lugar do mundo. E não é
Adeus, hein? Nós vamos nos ver ainda. Aqui no meu país ou lá em cima. Mas para crente nunca tem adeus. E nós nos abraçamos ali. Porque esse é o evangelho que eu creio. Nos confirmamos ali. Enquanto aquele irmão pregava, a gente orava por ele. E ele me contou que uma vez ele foi para Israel, e chegou no hotel em Israel, a cama não estava pronta, o quarto bagunçado, e ele pagou. E aí uma pessoa do hotel disse, você pode ir tomar um café lá? Daqui 1 hora o seu quarto estará pronto. Quando ele voltou com a esposa, o quarto estava impecável. E tinha um rapaz sentado numa cadeira dentro do quarto, ele espantou. Falou, quem é você? Eu arrumei o quarto para você. Muito obrigado. Ele falou assim, eu não fiz para você, eu fiz para o Senhor Jesus. O seu quarto está arrumado, eu sou um servo. Eu não sei por que ele me contou aquilo, mas hoje faz sentido para mim. Vamos terminar? Paulo diz aí, 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Nos tempos de Paulo existiam os gregos, onde Paulo empreendeu as suas viagens, mas também os bárbaros, os povos do norte, onde os romanos foram. E Paulo dizia, eu sou devedor a eles, eu preciso pregar o evangelho a eles. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui um pouco ousada, mas eu preciso dizer. Às vezes nós escutamos alguns testemunhos assim, olha, eu era envolvido com droga, me converti, minha casa era de cabeça para o ar, eu me converti. Mas às vezes quando eu olho para trás, eu lembro do meu primeiro pastor, reverendo Pércio, que mora com o Senhor. Ele era capelão no antigo Carandiru. Não sei quantos lembram disso. Eu fico imaginando os tipos de pecados que o reverendo Pércio ouvia. E o tipo de pessoas que ele atendia. E o evangelho que ele pregava. Eu fico pensando às vezes a isso. Como o evangelho do Senhor Jesus é profundo e alcança pessoas que talvez nós nem imaginamos. E desviamos muitas vezes na rua. Que o Senhor tenha misericórdia e nos use. E aí então vem aquela máxima, né? Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Aí vem o 16 e 17 que eu queria que você lesse comigo e a gente termina. Vamos lá? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Pois eu não me envergonho do evangelho. Por 2 vezes eu vi irmãos pregando evangelho na rua, ninguém dando a mínima, e alguns rindo daqueles irmãos que estavam falando com o microfone no meio da rua, e eles não tinham vergonha do evangelho. Não tem vergonha do evangelho. Eu não tenho vergonha do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa palavra é dínamos. Daí vem a palavra dinamite, explosão. O evangelho é poder de Deus. É uma bomba que você vai colocar no colo do outro. Creia nisso e pregue o evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Primeiro o judeu e também, numa mesma linha, do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. Há um livrinho que eu gosto muito chamado Queremos Ver a Jesus, e ali o autor diz que a glória de Deus se revelou, a justiça de Deus se revelou num rosto sangrento, transfigurado, com uma coroa de espinhos em nosso favor. Por isso está escrito, o justo viverá pela sua fé. Essa é a boa notícia, meus irmãos. E aí então, a partir de semana que vem, Paulo vai destrinchar essa boa notícia. Convido você a ler essa carta maravilhosa e ver que a cada dia o Senhor tem uma boa notícia para você. Ele pagou o preço do seu pecado e Cristo vive. Aleluia. Bendito seja o nome dele.